e ainda repercutindo a decisão monocrática, ou seja, de um único juiz lá do Supremo Tribunal Federal, ministro, né, o Edson Fachin, que, com uma canetada só, não só torna o Lula como elegível, como também diz que todas, quase todas, não todas, quase todas, aquelas situações contra ele tinham sido anuladas. Bem, com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a ser ficha limpa e agora está livre, pelo menos nesse momento, para ser candidato nas eleições presidenciais de 2022. Mas o que acontece agora no cenário político brasileiro? O PT já vinha buscando alternativa e agora vai apostar tudo no Lula? Bem, nós convidamos o cientista político Elcio do Carmo para nos ajudar a entender melhor toda essa situação. Bom dia, cientista político Elcio, como vai, senhor? A gente Bom dia, Patrick. A gente já está ouvindo o seu Patrick. áudio, né? Bom dia. Bom dia a quem acompanha o Diário da Manhã. Você está bem, Patrick? Estamos bem, muito obrigado por perguntar. A gente espera que o senhor também esteja Tudo muito tranquilo. bem, né? Esteja bem. Obrigado Tudo por nos tranquilo, atender. obrigado, Patrick. Ah, que bom. Então, Elcio, o senhor como cientista político, essa situação do Fachin aí, que anulou as 4 condenações do Lula na Lava Jato, o senhor poderia explicar para a gente, pelo conhecimento que o senhor tem, por que essa decisão? O ministro Fachin tem razão? Porque 5 anos depois só viu isso agora? Isso está gerando um certo descontentamento em boa parte de políticos e da população também. Patrick, eu costumo citar como exemplo, que fica até claro de quem prestigia o Diário da Manhã compreender, o raio-x de tórax, o raio-x da cabeça, né? Se você for ao médico e tirar um raio-x, ele está querendo ver se tem um nódulo no seu corpo, vem manchas, e eu tenho certeza que a grande maioria, eu me incluo, tá? A grande maioria de quem está nos prestigiando não vai entender aquilo ali, porque você necessita um conhecimento técnico para ler um raio-x. Você não concorda? Concordo. O mesmo existe em relação a outras disciplinas, a outras profissões. O direito, a contabilidade, a economia, a psicologia. Muitas vezes, para que se entendam determinados preceitos, é necessário um conhecimento técnico. Um aluno, a partir do 4º período do direito, ele aprende a diferença de jurisdição e competência. O que ocorreu lá em Curitiba foi que foi suscitado uma incompetência do juízo para julgar os feitos envolvendo o presidente Lula e outras pessoas, e isso, a nossa justiça, ela não é fast food, ela não é automática, isso demorou um tempo. Hoje, a decisão foi monocrática, como você bem salientou, Patrick, mas eu diria que quase a totalidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal compreendem que há, sim, uma incompetência do juízo de Curitiba. Infelizmente, demorou muito tempo. Se você perguntar de boa parte de magistrados, promotores, advogados, eles compreendem, é o tal negócio, eles conseguem ler esse raio-x que muitas vezes o leigo não consegue. É isso que ocorre. Então, a decisão foi monocrática do ministro Fachin, mas eu garanto a você que a quase totalidade dos ministros concordam que há uma incompetência do Foro de Curitiba. Bem, e por conta dessa situação, o Lula de fato está livre daqui para frente? Porque tem a questão lá de Brasília agora, né, de submeter para aquela... Tá, vamos lá. A decisão do ministro Fachin,
ela não toca no mérito, ela não diz que o ex-presidente Lula é culpado ou inocente, ela só transfere o julgamento para Brasília. Aí é o tal negócio. O que vai ocorrer? Caso ainda tem algo que pode ser pior, viu? Pior ou melhor, aí vai depender do ângulo que cada um observa, né? Caso, de fato, ontem estava sendo julgado a suspeição do ministro Moro e deu empate, tá com 2-2, a segunda turma são 5 ministros. O último a votar será o ministro Nunes Marques, é o ministro mais novo do STF, foi escolhido agora pelo presidente Bolsonaro. Caso o ministro Nunes Marques vote pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, todos os atos dos processos serão desfeitos, anulados, inválidos. Por quê? Normalmente, quando o juiz vota com ódio, ele vai nulificar a decisão que ele proferiu. Então, por conta da suspeição. O exercício da jurisdição, que é dizer o direito, ele pede como condição para sua validade, imparcialidade do magistrado, né? E aí ele não pode ser parcial, não pode... E ocorreram algumas gravações que vieram à baila, onde tudo se vê ali, menos a imparcialidade, menos a isenção. E isso pode acarretar a nulidade de todos os atos praticados. E o que ocorre? Para ser considerado ficha suja, alguém tem que ser condenado por um órgão colegiado, por um tribunal. Então, hoje, já que foi transferida a competência para Brasília, o julgamento vai ter que se dar novamente, ele não foi ainda condenado por um órgão, não sei se será, por um órgão colegiado, por um tribunal, porque foi tudo desfeito, né? Então, hoje, ex-presidente Luiz Inácio da Silva, ele é candidatíssimo ao que ele quiser. Agora, Elcio, essa possibilidade agora do Lula, há um ano da eleição, ser candidato, ser agora considerado ficha limpa e ser candidato à presidência da República reconfigura, na tua avaliação, uma força para o PT? O cenário político no Brasil muda com a chegada dele nessas condições ou não? Eu diria indiscutível. O ex-presidente Lula, Patrick, se você for fazer uma análise, eu não sei se em 89 você já votava, né? Não, ainda não. Eu votava. Eu ainda não. Você ainda estava naquela adolescência, né? Você ainda estava assistindo a Xuxa, né? Não, eu nunca gostei da Xuxa, sabia? De verdade, nunca gostei. Eu gostava do Jaspion. Pronto, do Jaspion, tá do bom. Jaspion, o Jiraya, você estava assistindo esse pessoal, né? Exatamente. Tudo bem. Então vamos lá. Olha, presidente Lula disputou ex-presidente Lula, né? Ele disputou a primeira eleição em 89. Ele perdeu para o Collor, ficou em segundo lugar. Eram mais de 10 candidatos. Depois ele disputou a eleição e o Fernando Henrique ganhou, ele ficou em segundo lugar. Depois disputou novamente a eleição, perdeu novamente para o Fernando Henrique, mas ficou em segundo lugar. A quarta vez ele ganhou as eleições. A quinta vez ele ganhou as eleições. Ou seja, de 5 vezes, e eu ainda boto uma sexta, que ele elegeu a presidente Dilma. Com todo respeito à ex-presidente Dilma, ela era uma desconhecida, ela era uma outsider, ninguém conhecia a presidente Dilma. Ele começou dizendo que ela era a mãe do PAC, aquele programa do governo, né? Sim. Ele alcunhou a Dilma como a mãe do PAC, né? Perfeito, perfeito. Mas eu não sei se você concorda, se quem está prestigiando o programa vai concordar, mas a presidente Dilma, ela nunca tinha sido vereadora, nunca tinha sido candidata a nada. Foi candidata a presidente da República e ganhou. Então, é indiscutível, Patrick, que alguém que disputa 5 eleições, você pode até botar a sexta, que foi quando ele lançou
a ex-presidente Dilma. Alguém que disputa 5 eleições e tira primeiro ou segundo lugar nas 5, não dá para dizer que essa pessoa não tem um lastro aí, né? Então, é evidente que o ex-presidente Lula é o melhor candidato que o PT poderia ter. Isso, para mim, é claro, né? Ele sempre tirou primeiro ou segundo lugar nas eleições que ele disputou. Então, a lógica indica que ele sim, será candidato pelo PT e, eu diria mais, com chances de vitória, dado esse lastro que ele tem aí na política brasileira. Bem, é bem importante essa sua avaliação. Agora, recentemente, em entrevista ao jornal El País, Sim. Brasil, aqui do correspondente aqui do jornal El País, o ex-presidente Lula disse... Dia. Você lê todo dia, então você vai confirmar o que eu vou dizer. Lula disse que pretende se candidatar à corrida presidencial de 2022 após um aval da justiça. Ele também se considerou um homem novo e que Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, é até mais velho que ele. Apesar disso, Lula reforçou que o Partido dos Trabalhadores tem outros fortes nomes para a presidência. Sendo Lula ou não, o PT ainda tem chances de governar o Brasil? Veja bem, Patrick, é inquestionável que há um sentimento antipetista. Há esse sentimento, né? As pessoas atribuem alguns malefícios, algumas mazelas ocorridas no Brasil. Algumas pessoas etiquetam essas mazelas ao PT. E é evidente que quem governa durante quase 12 anos, não, bem mais, quase 3 vezes 4, 12, 14 anos, né? É claro que comete inúmeros erros e tem outros acertos, né? Eu entendo que, para você ter uma ideia, eu falei das eleições do Collor até agora, foram 8 eleições, Patrick. E se você for ver, qual foi a eleição com menor resultado? A eleição com menor resultado, que foi muito apertada, foi o segundo turno entre a ex-presidente Dilma e o senador Serra, foi muito pouquinho. E a segunda com menor resultado foi entre o ex-presidente Collor, que ele ganhou, contra o ex-presidente Lula. E a terceira com menor resultado, qual seria? Foi a do presidente Bolsonaro com o ex-ministro Haddad. Quem era o Haddad? Tinha lugares que as pessoas não conheciam. O pessoal chamava Haddad de Andrade, não sabia nem quem era só o candidato do Lula. Então, se o candidato do Lula conseguiu, em 8 eleições, chegar, foi o terceiro que chegou mais perto do vencedor. Imagina o ex-presidente Lula com a popularidade que ele goza. Eu acredito que sim, há essa possibilidade. Cabe à população fazer uma análise. Eu, particularmente, vejo hoje, março de 2021, eu vejo um grande desgaste do presidente Bolsonaro, desgaste com os liberais, desgaste por conta da vacina. É claro, o governo dele também tem acertos, eu poderia enumerar aqui, mas eu diria que, no momento atual, o resultado de uma eleição entre, supostamente, né, ex-presidente Lula e presidente Bolsonaro, eu diria que é incerto, não apontaria nenhum favoritismo assim largo para nenhum dos dois. Você acha que o chamado antibolsonarismo pode favorecer uma provável futura candidatura do Lula? Eu não tenho a menor dúvida, porque o presidente Bolsonaro ele foi eleito com uma pauta que parte da população está vendo que não é bem assim. O poder, Patrick, ele gera desgaste, seja ele qualquer pessoa que esteja ocupando esse poder, né? E aí, o presidente Bolsonaro foi eleito com uma pauta de um liberalismo do Paulo Guedes, a gente não está vendo isso. Nós vimos agora a questão da Petrobras, a queda de valor da Petrobras, as pessoas reclamando de uma ingerência do Estado. Então, esta pauta
parte dos eleitores estão descontentes. O presidente Bolsonaro foi eleito com uma pauta de moralidade. Tá, eu queria saber por que antes era contra foro privilegiado, agora o filho dele beneficia disso. Alguém que declara 1,5 milhão de renda e compra um apartamento de 6 milhões. Ou seja, tem cheques depositados do Queiroz na conta que nunca foram explicados. Então, parte da população começa a questionar essa moralidade. E um outro questionamento que eu acho que pesou muito: o presidente Bolsonaro foi eleito com uma pauta de combate à criminalidade. Está aí, anualmente, o Anuário da Violência mostra que, infelizmente, houve até uma melhora. A gente tem que ser honesto, houve uma melhora, mas está longe. Eu custo a crer que você ande, Patrick, com os vidros abertos do teu carro às 11 da noite pela cidade, né? Então, esse sentimento de insegurança ainda nos toca. Mas isso não seria uma questão do Estado, assim, do governo estadual, que a segurança pública, ela, nos estados, ela tem essa questão. Ela é competência do governo, né? Mas eu estou te entendendo que você está falando, uma questão geral, assim, do cenário, né? Perfeito. Patrick, o que ocorre aqui nas eleições, você está falando de competências administrativas, perfeito. Só que numas eleições, muitas vezes, o candidato a prefeito, ele promete muito, algo que não é da sua competência. Foi o caso que eu citei em relação à segurança do presidente Bolsonaro. O discurso era: vamos acabar com a bandidagem, né? Uhum. Ele esqueceu de dizer durante a campanha: olha, vou ter que fazer uma ajuda aos governadores, porque a questão da segurança é uma questão estadual. Ou seja, muitas vezes as campanhas políticas, elas acabam maquiando uma realidade para conseguir votos, né? E aí a população se frustra quando ela vê que aquilo não passava de promessas e que não poderia ser efetivado sem a ajuda de terceiros. De fato, é bem interessante isso. Na realidade, em toda campanha política, o senhor bem sabe, os candidatos, eles nunca falam a verdade. Aliás, eles dizem até que vão fazer coisas que não são de sua competência, né? Sim, Vereador, Patrick, candidato a vereador que diz que vai asfaltar a rua, não é competência de vereador asfaltar a rua. Candidato a deputado que diz que vai fazer isso e aquilo, quando não é. É que a população, ela ainda não despertou para a real função de determinados homens públicos. Elso, e bem, institutos de pesquisa já apontam que Bolsonaro continua com 30% de apoio popular. E ainda num momento de economia ruim, hein? Avanço da pandemia e mais. Ou seja, como é que se explica isso? 30% de apoio popular mesmo com essas situações que você ainda enumerou e eu agora coloco avanço da pandemia e economia que está ruim. Veja bem, Patrick, eu não estranho este resultado, né? Eu diria que o presidente Bolsonaro, nas últimas eleições, ele teve 57 milhões de votos. Temos que respeitar, todos nós, é o presidente escolhido pela soberania do povo brasileiro, né? O povo é soberano, escolhe quem ele quer. Eu diria que desses 57 milhões de votos, você tem aí talvez uma metade, né, que são pessoas radicais, extremados, né? Esse pessoal, ele quer um candidato de fato. Então, existe no Brasil um nicho de eleitores que são, eu diria aí, num espectro político de extrema-direita. Eles vão votar no presidente Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Como existe no Brasil um espectro de eleitores que são extremados para o outro lado. Esses procurarão também um candidato que tenha esse perfil, né? Existem partidos que são mais radicais de esquerda, eu citaria aí, isso não é nenhuma ofensa, sim, né? Sim. É uma constatação. Eu citaria aí o PSTU, o PSOL. Então, esses partidos, eles têm um público ali cativo. Agora, além disso, o presidente Bolsonaro, ele está governando e tem atitudes
positivas no governo dele. Você não pode negar isso. Então, parte dessas pessoas gostam disso. Ele está, por exemplo, ele estava, agora não está mais, mas acho que vai voltar, a ajuda emergencial, isso agradou parte, inclusive, do público que simpatizava com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, com o ex-presidente Dilma. Ele manteve, por exemplo, o Bolsa Família, até aumentou, colocou o 13º salário do Bolsa Família. Isso acaba tocando pessoas necessitadas que acabam aderindo. Então, para mim, não é nada estranho, não. Eu acho que o jogo só começa na hora que o juiz apita. Ainda não apitou, nós estamos no pré-jogo, né? Vamos ver como é que ele vai se desenvolver. Pode ser até que ele mantenha esses 30% e aumente, ou pode ser que caia. Isso aí o tempo vai falar, Patrick. Elcio, você acha que há, no atual momento brasileiro, Sim. uma oposição forte no país? Veja bem, eu acho que tem uma oposição forte, mas desunida, né? Agora, você está falando uma oposição forte ao presidente Bolsonaro, eu imagino, né? Não, eu digo uma oposição forte ao presidente Bolsonaro, ou seja, quem é da Sim, oposição, se tem um nome forte da oposição hoje. sim, eu diria que tem alguns nomes, só que a oposição está extremamente dividida, né? E hoje, nesse exato momento, eu diria que isso é uma leitura, a gente tem que medir com prudência. Eu diria que o presidente Bolsonaro ele tem fortes chances de ser reeleito justamente por essa falta de união de nomes da oposição. Entendi. Bom, e o PT ainda é visto no Brasil como aquele partido que desviou verbas, que levou dinheiro do Brasil via BNDES para compra de coisas que não tinham nada a ver, como Passadina, Muriel, Porto de Muriel. Pessoas foram presas do PT, não só o Lula, teve José Dirceu. Tem gente que conseguiu alcunhar a frase PT nunca mais. E aí eu pergunto ao senhor, que é um cientista político, é possível que o Partido dos Trabalhadores consiga mudar a mentalidade no Brasil sobre ele ou não? Olha, eu diria que esse é um dos desafios do PT, né? E caso o eleitor tenha uma curiosidade maior, ele vai ver que ocorreram desvios, isso é fato. Teve pessoas, Patrick, que devolveram dinheiro. Você pega aí o ex-ministro Palocci, não dá para negar, ele chegou e devolveu o dinheiro. Mas não era nem para ter, algumas... mas não era nem para ter roubado, né, o dinheiro, né? Ele devolveu. Não, isso aqui, tudo não. bem. Veja bem, eu não estou justificando o roubo aqui em momento algum, Patrick. Não, estou te entendendo. Só estou dizendo, só estou corroborando a tua informação, né? E aí, o que ocorre? Se o eleitor for ter um raio-x do que houve no Brasil, ele vai ver que, em momento algum, esta mazela de desviar dinheiro público se resumiu ao Partido dos Trabalhadores. Você pode até colocar, eu citei o Palocci aqui como exemplo, que ele devolveu o dinheiro, né? Sim. Mas, durante o mandato do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Temer, de todos, havia um arco de partidos. E muitos desses que foram delatados, estão presos, não são do PT. Tem muita gente do Centrão, do PTB, do PP. De fato. E as pessoas, às vezes, não enxergam isso. Mas você acha que por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele visita cidades, aglomera, mas ele é aclamado, o pessoal chama de mito e tal. Você acha que o ex-presidente Lula também faria a mesma coisa? Visitaria cidades, seria aclamado também ou xingado? Veja bem, você acabou de citar aí que o presidente Bolsonaro tem 30% de apoio, né? Eu já vi também xingamentos, né, para o presidente Bolsonaro. Cadê os outros 70%? O presidente Bolsonaro, ele foi eleito, e volto a salientar, ele é legítimo por 57 milhões de brasileiros. Nós somos 220 milhões, né?
Eu vejo o presidente Bolsonaro com muito apoio popular, mas vejo também uma oposição forte a ele, um desgaste forte a ele. Acredito que um trabalho durante a campanha eleitoral vai enaltecer qualidades e defeitos dos candidatos. E é aí que eu acho que pode ser que a oposição tenha alguma chance, caso ela se una. Senão, eu vejo um segundo mandato do presidente Bolsonaro. Antes de começar essa entrevista, eu disse para você, ouvinte, seguidor, por que que o cientista Elcio do Carmo é um cientista político? Porque mesmo que a gente jogue um questionamento mais forte, ele com muita calma consegue responder e atender a todos os públicos. E é por isso que a gente tem profundo respeito pelo Elcio do Carmo, cientista político, a quem eu agradeço, já esperando contar com o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado e tenha uma boa quarta-feira. Excelente quarta para você também, Patrick. Felicidades, tudo de bom. Valeu, muito obrigado.